Olá, esse é o ThalerCast, o podcast da Thaler sobre tecnologia, gestão, agilidade e outras loucuras. ThalerCast. Olá pessoal, estamos aqui no ThalerCast, que é o podcast da Thaler sobre desenvolvimento, design, agilidade e várias outras loucuras. E hoje acho que a gente vai entrar em tudo isso e nas loucuras também, que a gente tá aqui hoje com o Ravi. E aí, Ravi? E aí, beleza? Beleza, estamos aqui com o Sebas também, sempre, né? E aí, pessoal? E Ravi, se apresenta aí pro pessoal, cara, fala um pouquinho aí do Ravi. Rapaz, de uma forma sucinta, pra gente poder ir logo para as conversas, né? Eu me considero uma pessoa que tem muitos interesses variados. Costumo dizer que eu sou músico pra vida e eu, como hobby, eu atuo como designer organizacional, né? Então, eu às vezes brinco com uma alcunha que eu descobri há uns anos atrás para definir aquilo que eu faço. Eu me identifico como um hacktivista cultural. Alguém que se identifica aí com caminhos de hacking, né, de caminhos não lineares para interagir com sistemas sociais, com pitadas de ativismos e transformações culturais, né? Então, eu trabalho na Target Teal, uma consultoria de design organizacional. Eu tenho um foco muito grande na emancipação das relações de trabalho, então eu trabalho muito voltado para a autogestão e buscando maneiras de inibir ou erradicar por completo a subordinação no ambiente de trabalho, né? E tenho interesses variados. Um deles é esse campo aí da complexidade, do pensamento sistêmico, das tecnologias sociais e das tecnologias digitais, né, e como elas podem apoiar o desenvolvimento das tecnologias sociais. Então, de uma forma bem resumida, é isso. Claro que essas alcunhas, elas dificilmente dizem quem nós somos, né? Mas, pelo menos, dão aí despertam a curiosidade das pessoas de nos conhecerem melhor. Então, acho que é isso que eu tenho para partilhar sobre mim. É verdade, cara. Eu sempre gostei desse hacktivista. Sempre achei bonito isso. O assunto que a gente estava discutindo antes, para trazer um nome legal aqui, e o nome do episódio vai ser Armadilhas do Pensamento Linear no Século XXI. E é bem interessante, assim, porque a gente estava conversando também sobre como ainda, né, muita gente que trabalha com inovação, trabalha, né, na vanguarda aí de criar produtos digitais e tudo mais, o pessoal ainda tem aquele pensamento mecanicista, aquele pensamento de querer previsibilidade, alta previsibilidade, né, de olhar as empresas com uma relação mais mecânica, né, como se fossem máquinas. E agora, sim, a gente vê aí, sei lá, 100 anos depois, a galera começando a entender que, pô, nesse nosso mundo, talvez isso não é a melhor metáfora pra gente usar, né? E o que você tem pra falar sobre isso, Ravi? O que você acha? Além disso, assim, o que você acha dessas teorias que trazem essa ideia de sair dessa linearidade, né? E o que tem isso pra frente, né? Onde isso vai chegar, né? Cara, eu sinceramente, eu não tenho tanto problema com a metáfora da máquina, desde que ela seja só uma metáfora. O problema, pra mim, ele começa a aparecer quando a gente confunde as nossas metáforas com a vida, né? Com a vida como ela é. Da mesma forma que eu tenho resistência a olhar pra uma organização, por exemplo, como uma máquina, eu também tenho uma certa resistência a olhar pra uma organização como um sistema vivo. Porque um sistema vivo é um sistema vivo, né? E uma organização é uma organização, ela não é um ser vivo, né? Eu sei que metaforicamente isso soa muito bonito e a gente pode, né, pensar em várias metáforas que são inclusive úteis para falar sobre isso, mas as metáforas da máquina, elas também são úteis em um certo sentido, né? Então, para mim, é menos um problema com a metáfora que a gente usa para descrever a realidade e mais uma questão de como essa visão de mundo mecanicista, ela acaba se manifestando em práticas reais, né, no nosso dia a dia, nas organizações, na sociedade e por aí vai, né? Teve um movimento filosófico e sociológico que veio com Auguste Comte, né, um dos criadores aí, um dos pais da sociologia, e ele já vinha muito nesse lugar de comparar a sociedade com uma máquina, né, com um relógio e tal. E a partir dessas metáforas vieram muitas conclusões interessantes e, ao mesmo tempo, vieram muitas teorias sociais que começaram a tratar os indivíduos como meras engrenagens dentro do sistema, né? Então, assim, eu acho que entrar numa batalha linguística, da gente começar a repudiar determinados tipos de metáforas, isso provavelmente só vai gerar mais conflito e dificilmente a gente vai conseguir conversar, dialogar com
abordagens mais lineares, né? Se a gente começa num lugar de fazer um shaming da forma como eles estão falando, né? Então eu tentaria empatizar com a metáfora da máquina, né? E tentar entender quais são os impactos, né, dentro do nosso dia a dia, do que acontece quando a gente olha para uma organização ou para um sistema social, por exemplo, como uma máquina ou como um organismo vivo, né? Então, eu acho que no ambiente de trabalho, especificamente, que é onde eu dedico muita energia para compreender melhor, essa abordagem máquina, né, ela acabou se manifestando de uma forma muito presente aí nas teorias clássicas de gestão, do Taylor, Fayol, Ford e dessa galera toda, né, de você criar linhas de produção, você responsabilizar uma pessoa por uma tarefa, ter trabalhos essencialmente mecânicos, você separar as pessoas que pensam das pessoas que executam. Eu vejo isso como não como um resultado da metáfora de máquina, né, mas como algo que está atrelado a uma visão de mundo de pensadores que, na sua grande maioria, homens brancos, né? Que de fato pareciam ver o mundo como se ele pudesse ser entendido como uma máquina, né? Eu acho que um dos riscos que a gente tem aí, que geralmente me parece se confirmar, é que quando você lida com uma máquina, você está lidando com um sistema mecânico, então você está lidando com um sistema que você consegue identificar causas e efeitos, claramente. E eu acho que aí mora uma das grandes armadilhas do pensamento linear. Você tentar tratar um sistema social, uma organização, por exemplo, como um sistema mecânico, como se você pudesse ir lá e fazer uns 5 porquês e identificar por que a máquina não está funcionando, né? E eu acho engraçado que mesmo na engenharia, mesmo no mundo do Lean, mesmo no mundo da engenharia mecânica, quando a galera vai lá e faz os 5 porquês, estranhamente parece que a resposta final dos 5 porquês é sempre um indivíduo, né? A culpa foi de alguém. Eu acho que esse é um dos grandes problemas desse tipo de raciocínio, né? A gente tende a culpar indivíduos e esquece de olhar para os elementos do sistema ali, a estrutura do sistema que geram, né, esses comportamentos. Não sei como é que isso chega para vocês. Acho que essa luta que a gente tem constante, né, de evitar a gente cair no pensamento simples para um problema complexo, né? É um momento que a gente fala, não, é só a gente aplicar aqui as boas práticas, né? A gente pega umas boas práticas que funcionaram em algum contexto, né? E é só replicar que vai dar certo, né? Porque funcionou, sei lá, no Spotify, né? No modelo Spotify, ou funcionou o Scrum, funcionou naquela empresa lá, eu vou colocar aqui, e se não der certo é porque provavelmente a gente não fez by the book, né? A gente não fez certo, né? Não é problema do consultor ali, né? É o problema das pessoas que não fizeram o Scrum certo, né? E tudo mais. Então, acho que muitas vezes acho que a gente tá sempre lutando ali, tentando entender, cara, em que tipo de problema a gente tá resolvendo, né? A gente tá realmente resolvendo um problema simples, que é só pegar umas boas práticas que já existem por aí, ou a gente tá no campo realmente do complexo, onde causa e efeito é muito difícil de encontrar. Perfeito. É meio contraditório e pra mim às vezes chega até a ser meio engraçado que hoje em dia, especialmente dentro do mundo organizacional, todo mundo fala sobre como o mundo é complexo, né? E como o mundo é volátil. Sim. E aí parece que todas as situações que a gente lida, elas são absurdamente complexas. Exato, é. E assim, não é. Você realmente tem algumas situações em que de fato existem boas práticas mapeadas e que você de fato pode usar soluções recorrentes ou, sei lá, se você olha para diagnosticar problemas relacionados a computadores, por exemplo, que estão relacionados com uma tecnologia baseada em uma lógica booleana e tal, de fato, cara, aquilo ali é no máximo complicado mesmo, é difícil, tem um monte de coisa pra você prestar atenção, você vai ter que realmente procurar experts para resolver aquele tipo de problema e tal, né, mas você ainda consegue, de fato, observar relações de causa e efeito, né, e aí parece que tem uma tendência também muito grande parece que hoje, para eu ser relevante no mercado da organizacional e da consultoria, eu tenho que falar de coisas complexas, porque senão todo o resto desse tipo de conhecimento ele é inútil. Senão tá pronto já. Senão eu leio no blog ali, tá bom. Cara, isso é uma das coisas que a gente fala bastante também, que é essa questão de tudo é complexo, né? Só que se você vai pra esse lado, né, cara, o que você vai fazer? Não vai fazer nada, né?
todo dia uma coisa nova. Então, assim, a gente acha que existem, até tem a brincadeira, né? Existem balas de prata, né? Tem algumas que, já estão testadas aí há anos, sabe? Não poucos anos. E funcionam, e beleza, cara. Para aqueles problemas que se resolvem, tá tudo certo. Agora, tudo depende do nível que você tá olhando, né? Isso que é legal desse olhar mais fractal. Tipo, cara, tem coisas, mas assim, se você subir um pouquinho o nível, talvez você consegue enxergar os padrões do que tá acontecendo. Então, se você for olhar pro mercado, o que tá acontecendo agora no mercado, beleza, provavelmente eu tô realmente num mundo que não tem muito como prever o que vai acontecer, porque, né, são pessoas tomando um monte de decisões ali ao mesmo tempo. Muita gente tomando decisão, mas, cara, quando eu tô falando de engenharia mesmo, né, tô construindo. Construir software não é complexo, né? Construir software, né, fazer ali software não é complexo. É lidar com as necessidades do cliente, né? Exatamente. E as pessoas, né? Lidar com as pessoas, priorizar, né? O que eu vou fazer, pra onde eu vou, né? E eu vejo que aí nesse sentido que a galera tenta olhar e falar assim, não, agora eu quero fazer um roadmap e vou olhar pra exatamente o que precisa ser entregue no escopo tal e tal data, né? A galera tá indo muito nessa vibe ainda e não se pensa na metáfora né? Olhando pra essa metáfora mecânica, que é adaptação, né, cara? Sabe como é que se adapta às mudanças que estão mudando, né? E eu acho que a metáfora do ser vivo aí funciona mais pra isso, né? Porque tá sempre se adaptando, né? Tá toda hora, né? Evoluindo, entre aspas, né? Mas se adaptando na verdade, né? Eu posso fazer o advogado do diabo aqui e te dizer que a metáfora do homeostato, que se adapta à temperatura do ambiente, também é uma máquina que se adapta, ela também responde, né? As organizações, elas também têm que desenvolver os seus homeostatos, né? De uma certa forma. Claro. Sim, sensor, né? Sensor tá aí também faz muito tempo, né? É isso aí. E esses sensores, eu acho que ajuda a gente a entender quais são esses padrões que terminam emergindo dessas interações entre essas unidades, entre esses elementos ali, né, que estão interagindo dentro do sistema e que começa a criar esses padrões que você estava falando, Rafa, e aí, esses padrões começam a emergir informação suficiente para que, em certo nível, né, a gente consiga falar, aqui tá um padrão que a gente pode aplicar alguma coisa. Então, eu acho que às vezes dependendo do nível onde a gente estiver observando, as coisas podem ser bem complexas mesmo, né? Você não consegue, se você estiver no nível lá do agente, né, do elemento ali interagindo, né, e tal, pode ser que ele muitas vezes não sabe nem qual que é o objetivo do sistema, né? Perfeito. Até porque na metáfora dessa ideia da temperatura, né, não vai ter uma temperatura diferente, né? É aquilo ali, né? Você pode se adaptar, mas você tá dentro de um contexto controlado e tudo mais, né? No máximo vai explodir tudo e tá tudo... e tem esses problemas, né? O meu problema, assim, eu também, cara, assim, eu acho que pouco importa, né, o que você vai chamar disso ou daquilo, mas a questão que eu vejo, que a gente sente na pele, né, todo dia, é essa questão de tentar... de prever o futuro, né? Como é que a gente prevê o futuro, né? Como é que a gente conversa com as pessoas que têm esse pensamento mais linear, de pensar o futuro mais linearmente e tentar trazer isso para um mundo, né? Aí sim, né? De tentar ter um entendimento de que, cara, não dá muito pra prever. Como é que a gente se adapta pra isso? Cara, é foda. Eu acho que essa é uma... Foda. É uma briga que tá aí há muito tempo já. Não é de hoje que a galera tá discutindo isso, né? Especialmente no meio organizacional. Por exemplo, tem um tema que é muito presente para falar sobre essa questão de predição de futuro, né? Que é a questão de orçamentária nas organizações, né? Como é que eu aloco recursos pro ano e consigo prever minimamente quais vão ser os meus custos, a minha margem de lucro e blá 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 blá. E tem, assim, literalmente milhares de pessoas discutindo isso há muito tempo, né? Você tem uma série de abordagens que foram desenvolvidas para tentar lidar com isso de uma forma mais responsiva, tipo Beyond Budgeting, por exemplo, né? Uma abordagem bem interessante que você tenta, ao invés de você tentar prever qual é o recurso que você tem que ter alocado o ano inteiro, você vai tentar trabalhar com alguma predição de qual é o mínimo que você precisa para você poder responder, né, as suas necessidades e tal. E eu gosto muito de eu não acho que exista uma resposta para isso, né, para como é que a gente faz para lidar com essa incerteza e com essa volatilidade, mas eu gosto de pensar numa abordagem abdutiva, né, em que a gente estabelece hipóteses e a gente trabalha com hipóteses até que elas se confirmem ou que elas se desconfirmem, né? Então, ao invés de eu tentar
A gente usa, né, na Target a gente usa muito esse meme de, ao invés de você tentar prever e controlar, né, que tal você desenvolver mecanismos que te ajude a sentir e responder? Isso. E talvez seja esse o ponto, né, como é que a gente pode desenhar organizações que elas tenham uma capacidade de resposta maior, né? E a aposta que eu faço é que quanto maior é a capacidade de resposta, de adaptação de uma organização, mais viável ela se torna. Provavelmente ela vai conseguir sobreviver durante mais tempo e se adaptar, né, às condições do ambiente. Porque realmente as abordagens clássicas, tradicionais de gestão, parece que elas foram desenhadas para um mundo que funciona dentro de um laboratório, né? Dentro de temperatura ideal, condições perfeitas. Condições normais de temperatura e pressão. É um processo perfeito de negócio, né? Você faz isso, e depois você faz isso, e depois você faz isso, e no resultado final tem que ser igual, né? Sempre, é só seguir os passos, né? Acho que vem um pouco desse pensamento de fábrica, né? E de fábricas que surgiram numa época que a Revolução Industrial estava começando e realmente não era um mundo tão globalizado, a galera não sofria tanto com as intempéries do seu meio, né? Eu não tinha que me preocupar com uma competição absurda, eu não tinha que me preocupar com os caras lançando uma inteligência artificial que vai substituir 60% do meu pessoal. Realmente os tempos eram um pouco mais estáveis. Não significa que eles eram estáveis, mas a sensação de calmaria, cara, ela durava um tempo, né? Cara, isso até em questões sociais, né? Saindo um pouquinho. E eu tô batendo nessa tecla porque a minha questão é mesmo assim, como... Acho que você trouxe isso no começo, que é bem legal. Como conversar com as pessoas que ainda pensam assim, sabe? Porque como é que a gente traz... Porque é muito fácil chegar lá e jogar um monte de jargão e falar um monte de coisa. Como é que a gente conversa com as pessoas que ainda têm um pensamento, né, que estamos aqui num lugar controlado e tudo mais? Porque é difícil, né, cara? A gente passa isso dia a dia, né? Toda hora. Todo ano, fim do ano, aparece um monte de gente pedindo orçamento porque tem que gastar o dinheiro logo, porque senão no que vem não tem, né? Tem que ganhar mais, assim, isso as organizações ainda funcionam assim, né? A questão demora mesmo, né? A gente já tem muito tempo que essas teorias... Você vai pegar qualquer guru de gestão hoje, nenhum vai falar que você tem que fazer controlado, né? Você vai pegar qualquer um aí, sei lá, Peter Drucker, sabe? Jim Collins, não sei, qualquer um que a galera que é mais tradicional, assim. Não tô nem indo pra galera bem tradicional mesmo. A galera vai falar de adaptação, de mudança e tudo mais. E como é que as empresas ainda não chegaram nesse nível? As grandes, principalmente. Como é que elas ainda estão olhando pra esse mundo mais linear? E se isso é um reflexo também da sociedade como um todo, né? Cara, eu reflito bastante sobre isso também, longe de encontrar uma resposta, né? Mas Aqui a gente tá só pra gerar mais perguntas, né? Uma das hipóteses que eu tenho é que muito desse atraso na atualização das organizações, e assim, quando a gente fala de organização, a gente não tá falando só do meio corporativo, a gente tá falando dos governos, das organizações do terceiro setor, de toda a sociedade, né? Eu sinceramente, eu tenho uma hipótese de que é um projeto, né? É um projeto de sabotagem mesmo. E eu sei que pode soar meio conspiracionista, assim, o negócio, mas quem é que se beneficia? Polêmica! Eu acho que a gente tem sempre que se perguntar, cara, quem é que se beneficia mantendo as coisas assim como elas estão? Quem é que ganha com isso? No final das contas. E, cara, pra mim a resposta que sempre vem é a burguesia ganha com isso. Quem detém os meios de produção, é quem tá ali sentado e não precisa de melhorar nada disso, porque, olha, independente do que eu faça e do jeito que eu faço, vocês ainda precisam de mim, né? Vocês ainda precisam da minha indústria, vocês ainda precisam dos meios de produção que eu desenvolvi e que eu me apossei, né? Então eu não acho que seja realmente do interesse... Eu vejo sim como sendo do interesse dos middle managers, né? De algum CEO de uma multinacional que vamos inovar aqui, vamos modernizar o rolê e tal. Mas fala sério, velho. Se a burguesia tivesse realmente interesse em atualizar suas práticas de gestão e a forma como toda a coisa acontece, meu irmão, a gente estaria já numa outra velocidade, em outra sociedade. Porque cascateia, né? Porque no fim você sempre tem que responder pra alguém ali, e esse alguém que você tem que responder tá pedindo que você não erre, né? Que você acerte, que você saiba, que você... É isso, porque se você for modernizar, se
Se você for trazer mais capacidade de adaptação, você vai ter que dar mais autonomia para a força de trabalho, né? E dar mais autonomia para a força de trabalho não é interessante para um burguês. O comando e o controle funciona muito bem para eles, né? Tipo, mesmo assim. É mais lento, eu gasto mó grana, sim, cara, mas eu não tenho que ficar me preocupando com a empregada indo pra Disney, entendeu? Você que tá ouvindo aí, que tá revoltado agora, cara, provavelmente você não é burguês, tá? Não se preocupe. Não se preocupe. Relaxa, você aí que é dono de uma empresa e tal, você não é burguês, tá? Eu não tô falando de você. Exatamente. Cara, são coisas que porque a gente fala de meio de produção, e o pessoal também às vezes não entende isso, né? Porque, assim, a gente depende dos meios de produção de outras pessoas, né? A gente acha, não, eu sou uma empresa independente. Não é, cara. Não é independente. Eu produzo software. A gente é trabalhador. Eu tenho os meus meios de produção aqui pra produzir o software. Você não precisa de um monte de máquina que vem da China. De uma infraestrutura, né? De toda a infraestrutura da internet e tudo. Exatamente. Do Google pra os caras conseguirem achar a minha empresa, né? Então, assim, você tem toda uma cadeia ali que... E, cara, assim, eu acho que a gente chegou num ponto... Acabou, valeu. Chegamos no problema. O papo agora vai pra política, né? Vamos falar um pouco. Trocar o sistema econômico e tá tudo resolvido. Não tá, gente. Mas no fim é meio que isso, né? A gente passa de pensar, de aplicar mecanismos lineares, né? De falar assim, é só fazer isso que vai ter esse resultado e se der errado é culpa das pessoas que fizeram, né? Acontecer aquele processo. Pra mais de, tipo assim, mais de entender que a gente precisa de, por exemplo, perceber, a gente precisa ter esses sensores, a gente precisa fazer esses testes de hipóteses, que a gente precisa criar regras que elas são adaptativas, né? O tempo todo, elas estão o tempo todo se adaptando, que a gente precisa irradiar essas informações, que as informações elas não são a nível hierárquico só, ou seja, só quem entende os comportamentos a nível sistêmico que vai estar sempre num nível de hierarquia alto, né? Só os diretores lá que vão conseguir observar o sistema se mexendo, os comportamentos emergindo, né? Que não é uma questão de privilégio, né? Que a gente pelo menos deveria fugir um pouco disso, né? De que não seja uma questão de hierarquia mesmo, né? De tipo, só um diretor consegue observar a emergência de comportamentos que são um reflexo, né? Desses agentes, né? Desses elementos dentro do sistema, que são as pessoas, né? No caso, né? A gente. Como é que a gente pode irradiar mais isso para que as pessoas que estão lá, né? Que fazem parte do sistema consigam ter algum tipo de participação em cima disso, né? De poder, tipo, olhar para esses padrões, olhar para esses sensores, né? E poder sugerir novas políticas, né? Aí a gente pode falar em políticas públicas, enfim, né? Mas olhando, né, o sistema, né? E não olhando só o evento final, né? E tendo aquele comportamento reacionário, né? Geralmente que cara, aconteceu isso, agora o que levou exatamente a isso, né? A esse evento ali, aí eu não sei, mas eu só sei que, né, eu preciso mais de economia do que saúde, por exemplo, né, que essas pessoas, assim, né, que pensam mais linear, assim, né, então, tipo, como é que vocês acham que a gente poderia trazer mais, irradiar mais esse tipo de informação, assim, para que as pessoas possam participar desse tipo de decisões, assim, dessas políticas? Cara, eu acho que assim, existem intervenções nesse lugar que eu acho que são mais rápidas e elas provavelmente trariam uma resposta, né? Tem um ciclo de feedback mais curto e a gente veria respostas mais rápidas, e tem outras soluções que geralmente envolvem um processo educativo de berço e a gente mudar a estrutura da educação, que tem realmente, né, um ciclo de feedback muito mais longo, demora pra gente colher esses frutos, né? Mas eu acho que assim, depende da esfera que a gente está olhando. Se for numa esfera societária, eu acho que as pessoas elas têm que se envolver cada vez mais em movimentos sociais e participar desses movimentos, se engajar nesses movimentos e estudarem por conta própria o que acontece na sociedade e através do ativismo social elas tentarem realmente propor soluções. Eu acho que um movimento que a gente tem que mostrar isso com maestria no Brasil e no mundo é o MST, por exemplo, né?
Não, a gente não vai esperar o governo fazer um desenvolvimento de política pública para fazer uma reforma agrária, a gente vai se organizar, a gente vai ocupar e vai fazer. Eu acho que isso é um ótimo exemplo do tipo de solução que a gente pode fazer sem ter que esperar uma revolução da educação para que gerações daqui a 20 anos comecem a olhar o mundo de uma forma diferente, né? E movimentos como a MST a gente tem vários espalhados pelo mundo, né? E geralmente esses movimentos eles são sistematicamente sabotados, né, pela classe dominante. Só um detalhe que uma coisa interessante do MST é que os caras hoje são um dos maiores produtores de orgânico do mundo, né? Sim. Isso é interessante. E pegaram dinheiro na bolsa também, cara. É muito doido ver como... É fantástico. É o puta case, mano. Aquilo ali... Puta que sucesso. É fantástico, assim, é mesmo surreal. É um negócio que é pra gente olhar, admirar e aprender muito mesmo. E, inclusive, assim, eu tenho várias curiosidades sobre a estrutura deles, que é bem hierárquica, tá? Mas, enfim, funciona bem pro propósito deles ali, né? Agora, indo pra organizações, eu acho que tem algumas coisas bem práticas mesmo que a gente pode fazer também, sem esperar a próxima revolução aí, né? Que vai fazer com que tudo mude automaticamente. Então, eu acho que tem uma questão, primeiro, que existe um foco muito grande hoje nas organizações em mudar a forma como as pessoas pensam, que é o famoso papo de mudar o mindset da galera. E eu acho que tem um risco muito grande nesse tipo de discurso, porque, cara, primeiro que é de uma violência, assim, imensurável você querer mudar a forma como alguém pensa, né? Por mais que isso realmente seja necessário, eu reconheço que isso é necessário, eu não falo com... Se você vê uma pessoa, um homem branco, falando com um indígena, por exemplo, e tentando dizer pra ele que ele tem que se enquadrar na sociedade, hoje em dia, qualquer pessoa que tem um mínimo de escrúpulos e não faz parte de uma extrema-direita, olharia pra isso como uma atitude neocolonialista. Né? Então, eu não sei por que a gente deveria olhar diferente o RH querendo mudar o mindset dos seus colaboradores como não sendo uma atitude neocolonialista, entendeu? Mas, Ravi, aí a gente não vai mudar o mindset da galera, então a gente vai fazer o quê? Cara, você vai mudar as estruturas do sistema, porque o que vai gerar comportamento diferente é a estrutura do sistema. Tem um exemplo muito tosco que eu gosto de utilizar para isso, que é o seguinte, você vai numa praça aí na cidade que você mora e você vê um banquinho ali perto de uma mesinha, aquilo ali tá te convidando pra sentar, não tá? Você olha daquilo, você naturalmente você sente um magnetismo com o negócio. Poxa, tem um banco na praça, tem uma árvore ali, legal, a estrutura me convidou a me comportar de uma determinada forma, né? Então a mesma coisa acontece nas organizações. Se eu quero que as pessoas elas se comportem de uma forma diferente, né, não basta apenas eu tentar fazer uma intervenção no lugar do indivíduo. Eu tenho que de fato fazer algum tipo de intervenção estrutural. E aí a gente tem várias discussões para falar sobre isso, porque, né, um argumento muito comum e que eu acho muito válido cara, mas nem todo mundo tem autoridade para mudar a estrutura. Eu ia perguntar exatamente isso, porque aí fica uma obrigatoriedade de ser top-down, né? Então, mas será? Aí vem as provocações. Será que o indivíduo ele tá realmente 100% determinado e enclausurado àquela estrutura que foi proposta pela liderança? Ou será que dentro das organizações os colaboradores eles já não estão mudando a estrutura do sistema todos os dias? Claro, talvez eles não tenham o poder de demitir alguém ou mudar completamente um processo e etc e tal, mas da mesma forma que a gente tem movimentos sociais acontecendo na sociedade, a gente também tem movimentos sociais acontecendo nas organizações. Que às vezes a gente não olha para esses movimentos porque eles não têm a mesma dimensão que um MST, né? Então eles não chamam tanto a nossa atenção, mas às vezes você tem, sei lá, um grupo de colaboradores que fazem uma pressão social ou começam a desenvolver uma série de estratégias dentro do ambiente de trabalho para criticar a vestimenta, por exemplo. É uma coisa pequena? É uma coisa pequena, beleza, mas é um movimento de intervenção na estrutura. E isso pode acontecer, e eu acho que aí, de novo, vem aqui o lado marxista, né, que a força trabalhadora tem que perceber que eles é que mandam nessa porra. Então, uma classe trabalhadora organizada vai sempre ditar as regras. O problema é que essa classe ela é sistematicamente sabotada, né? Claro. E quando eu digo sistematicamente é porque é intencional mesmo, não é tipo por acaso. Então a gente pode falar que, tipo assim, precisa dar oportunidade para essas pessoas, não só, mas também dar as ferramentas, né, para que o pessoal consiga, tipo, ter autonomia, por exemplo, autogestão, ter ferramentas para tomar decisões, né, sobre de uma coisa que vai impactar a organização toda, às vezes, né, tipo, por exemplo, vamos mudar
a maneira como a gente se comunica aqui, né? Ou vamos mudar uma política de vestimenta, né? Que nem você falou agora, né? Tipo, cara, qual o impacto disso, né? Como é que isso vai impactar? Como é que as pessoas podem tomar decisões depois de mudar isso, né? Porque geralmente as políticas que em grandes empresas, elas demoram muito para ser mudadas, né? Tipo, a gente vê no governo, né, por exemplo, né? Elas demoram muito, às vezes elas ficam anos e anos e anos e elas não saem do lugar, elas não mudam, né? Elas não conseguem ter ajuste básico, né? Tipo... Perfeito. Eu acho que tem um grande mito aí que a gente tem que lidar, que é que a transformação justamente o que você estava criticando, Sebas. Parece que a transformação ela está restrita, a mudança cultural ela está restrita à alta gerência, à alta liderança, né? E eu acho que isso é um mito e a gente tem que falar mais sobre esse mito e apresentar ele como um mito. Porque você, como indivíduo dentro da organização, você já está afetando o sistema todos os dias. Óbvio, cara, você não vai ter como mudar a porra toda, isso não vai acontecer, né? Não é disso que eu tô falando, mas também não dá pra gente esquecer que existe uma capacidade de agência do indivíduo dentro do sistema. Na Target Steel, por exemplo, a gente tem um curso que a gente chama de Culture Hacking, em que a gente ensina as pessoas como elas podem utilizar artimanhas para convencer as pessoas dentro das organizações de que as propostas de mudança que elas querem fazer são relevantes, né? Então, tipo, beleza, você talvez não tenha a autoridade formal, mas você pode se desenvolver com uma série de artimanhas para convencer as pessoas a influenciar o sistema, sacou? Pegando um exemplo aí, por exemplo, de uma ferramenta de comunicação, como você falou, talvez eu não seja de uma alta gerência, eu não tenha capital político para fazer isso, mas eu posso pensar em estratégias de shaming, por exemplo, de uma ferramenta que a gente usa, tipo, a galera utiliza o WhatsApp aqui, eu posso começar a construir memes sobre isso e jogar no nosso canal de comunicação e deixar a galera incomodada, por exemplo, e utilizar uma série de outras estratégias que vão gerar um burburinho. Então eu acho que assim, isso vai resolver os problemas das organizações e vai dar uma grande autonomia para os funcionários? Não, longe disso. De novo, a gente precisa de falar de outras questões se é para chegar nesse lugar. Mas ao mesmo tempo, cara, você não precisa esperar o CEO da organização, a alta diretoria tomar ayahuasca e ter uma expansão de consciência e querer mudar tudo também. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Exato. E aí, mas o que seria isso? Essa mudança maior, assim, que na sua visão? Porque umas coisas que eu vejo também a galera falando, e aí, Rádio Corredor no geral, é que, eu vou ficar aqui me matando, sabe, pra fazer uma mudança, pra, tipo, dar mais lucro pra empresa, sabe? Tipo, que não dá a mínima pra mim. Tem essa questão, e a questão é quais são as mudanças mais profundas que deveriam ser, que a gente poderia estar buscando como indivíduos? Eu acho que tem muita coisa que a gente pode discutir. Por exemplo, eu acho que, cara, a gente pode começar a falar sobre ter menos reuniões e sobre ter reuniões que fazem uso melhor do meu tempo. Ah, sim, isso vai lubrificar o sistema da organização, vai dar mais dinheiro pro dono dela, pro burguês, e eu que me foda? Sim, de uma certa maneira, sim, de fato, você tá lubrificando o sistema dele. Mas, ao mesmo tempo, você também tá tendo o melhor uso do seu tempo, cara. Então, é um trade-off, é uma renúncia. A gente também pode falar sobre melhores condições de trabalho em geral, sobre você poder ter um escopo bem definido, que não é baseado numa bosta, numa job description que ninguém olha nunca, e que faz com que as pessoas elas possam pedir qualquer coisa pra você, te sobrecarregar com um monte de coisa. Isso é intervenção estrutural também, né? A gente pode ter uma descrição explícita da estrutura organizacional que torna mais fácil e legitima, né, eu negar pedidos ou eu aceitar pedidos e por aí vai. A gente pode ter questões relacionadas à disparidade salarial, a dar mais participação ativa aos colaboradores em como o salário deles é definido, dar transparência da disparidade salarial e ter políticas relacionadas a isso, etc e tal. Tem muitas coisas que podem acontecer dentro do sistema capitalista que vão sim lubrificar a máquina, né, as engrenagens, vão fazer ele funcionar melhor, vai gerar mais riqueza para quem já detém as riquezas, mas ao mesmo tempo vai melhorar a qualidade de vida do trabalhador. Não vai resolver o problema da luta de classes, né? Com certeza não. Mas vai dar uma qualidade melhor. Essa é a história que eu conto pra mim, pra eu dormir à noite como consultor, né?
Não, claro, cara, porque a gente pensa nisso toda hora também, né? Pô, a gente tá aqui criando uma empresa e tal, e querendo fazer diferente e tudo mais. Aí, lógico, a gente também se considera, a gente é empresário, mas a gente é trabalhador, né? Se a gente parar de trabalhar agora, acabou, né? Não dá pra viver de renda ainda, né? E essas mudanças, assim, eu vejo que a gente tenta fazer, mas umas horas é isso, assim, pô, será que vai fazer alguma diferença, né? Mas tem que ser otimista também, tem que ser otimista. E achar que, assim, a gente mudando a estrutura, a gente consegue melhorar a qualidade de vida. E as pessoas com mais qualidade de vida também conseguem ter mais tempo, né? Pra se desenvolver, pra ter mais, né? Uma vida mais criativa, talvez. E aí sim, cara, pensar em coisas melhores, né? Coisas que a gente não se deu conta ainda, né? A gente tem que se alinhar a todo esse boom da inteligência artificial que tá vindo, por exemplo, pra tirar as pessoas de tarefas repetitivas, etc e tal, diminuir jornada de trabalho, otimizar processos de tomada de decisão, maximizar a participação, as múltiplas perspectivas em processos de desenho de estratégia, diminuir esse gap entre pessoas que pensam e pessoas que executam, né? Tudo isso dá pra gente fazer sem mexer no sistema econômico, sem vir com uma proposta anarcocomunista pra revolucionar. A gente é trazendo um pouco para o lado mais de desenvolvimento, né, de software e tudo mais. A gente está vendo cada vez mais o movimento dos próprios desenvolvedores, assim, começarem a entrar em consciência de que eles precisam se preocupar com quem está usando o software, qual que é o objetivo da empresa, qual que é o propósito daquele software que está desenvolvendo. Não é só codar e ganhar por fazer código, né? Por só implementar coisas, né? Só implementar requisitos. Né, mas também se preocupar com, qual é o resultado que isso tem, né? Será que eu preciso fazer 100% daquilo que tá ali no requisito? Às vezes fazer 50%, ou fazendo uma coisa um pouco diferente, ou parando para realmente entender como é que isso impacta a vida do usuário, como é que isso impacta o trabalho de outras pessoas envolvidas dentro da cadeia de valor, por exemplo, né? Tipo, querendo mais se envolver mais com isso do que se aperfeiçoar mais, cada vez mais em só desenvolver, né? Só codar, em como é que eu posso codar mais, e como é que eu posso aprender uma nova tecnologia e me manter sempre no mundo complexo para justificar o meu salário altíssimo, né? Tipo, meio que mais assim, eu acho que hoje eu vejo, assim, levando um pouco para essa perspectiva, eu vejo que o pessoal está sentindo muito essa necessidade, principalmente as empresas que estão sentindo, né, que não é só pagar altos salários e contratar milhares de pessoas, né, milhares de desenvolvedores, né, que realmente precisa criar até um sentimento de empatia, né? De entender para quem que eu estou desenvolvendo esse software, né? Será que realmente está cumprindo o propósito disso? Ou seja, se envolver mais do que só estar ali na linha, né, de montagem, né, de girar lá o parafuso, né, e ser o girador de parafuso mais foda, né, do mercado, né? Exatamente. O foda, né, cara, é que acaba sendo meio que dificilmente um programador, um desenvolvedor, uma pessoa desenvolvedora vai ter... Por mais que ele se pergunte sobre essas questões e sobre quem é que está utilizando o software dele e aquilo que ele está desenvolvendo, dificilmente eles vão ter influência para mudar alguma coisa nisso, né? Quem sou eu na fila do pão, né? No fim do dia, eu tenho que pagar as minhas contas e eu vou acabar, sei lá, desenvolvendo aqui uma inteligência artificial para pegar dados pessoais das pessoas e fazer algoritmos que trazem as coisas que você precisa consumir no mercado, né? Vocês devem ter acompanhado aquele boom que rolou na época que rolou o escândalo lá do Facebook com a questão de privacidade de dados e tal, e aí uma série de pessoas do Facebook começaram a sair da empresa, né? E aí, mano, eu ia ver os cargos, os caras, era só alta liderança, tipo, os caras que tinha shares, eles eram shareholders da parada. Não, eu não quero ser associado com isso porque é antiético e tal. Mas beleza, você pode fazer isso, né? Sim, cara, sim. Não, eu vejo que assim, aí tá uma questão que dá pra associar com isso que você falou antes, cara, que é, realmente o que eu tô fazendo é ético, né? Eu tô realmente fazendo o trabalho final que eu tô fazendo ali, assim, o parafuso que eu tô apertando, tem uma questão ética ali por trás, né? Porque se fala muito
produto, né, hoje de user experience, por exemplo. Mas, cara, quando você entra lá no Instagram, ele te obriga praticamente, usando um monte de mecanismos, a você ficar rolando aquele negocinho pra sempre. Que experiência é essa, né, que a gente tá trazendo? Exato. Uma experiência pra te viciar, né, pra te deixar lá perdido aqui lá de dentro, né? Será que isso é realmente a vida que a gente quer levar, né? Então, acho que quando a gente começa, como base, né, que tá trabalhando, construindo software, começa a se perguntar essas coisas, pô, será que isso aqui eu tô fazendo realmente é a melhor coisa que eu poderia estar fazendo, né? Isso é muito legal. Isso me lembrou de uma coisa que é o seguinte, tem um grande problema aí que é justamente esse papo de user-centered design, mano. Porque você centrar o design no usuário faz com que você esqueça todo o resto do sistema. Exatamente, cara. Exatamente. E o usuário vira um produto, né, cara? É isso. Então você tá desenhando um negócio que é... O que significa user-centered design? Um produto que vai manter o usuário escravo da sua ferramenta. E, cara, exato. E você trazer novas formas de design mais participativo, né? Que é essa ideia de você construir, né? Junto com as pessoas. É isso que a gente tem tentado falar bastante, né? Eu ia falar isso, Rafa. Tipo, eu acho que é isso que tá faltando, né? Tá faltando a real interação, né? Dos usuários na participação da decisão desses mecanismos, né? Por exemplo, hoje você vê projetos, né? Tipo, no mundo de Web3, né? Enfim, né? De DAOs, né? E tudo mais, onde os agentes que estão no nível ali de agentes dentro do sistema, eles estão conseguindo tomar decisões a nível sistêmico, né? De quais são os mecanismos, quais são esses mecanismos de recompensa, né? Tipo, se não for benéfico pro todo, né? O próprio sistema, a própria organização começa a banir esse tipo de comportamento e começa a expelir fora do sistema, porque não é bom pro todo. Tipo, começa a ser E se for por esse caminho, as pessoas vão simplesmente sair e vão para outro lugar e vão criar outra organização, né? E vão criar outra organização descentralizada, enfim, né? O que for, né? Mas eu tô vendo muito isso, tipo, esses dias eu estava vendo um app que ele, em vez de utilizar, utilizar algoritmos para dizer para você qual que é o conteúdo mais relevante, ele está usando a relevância das próprias pessoas, votando de fato, dizendo se aquele conteúdo é relevante ou não, mas através de mecanismos que não necessariamente precisam estar a nível ali na frente do usuário, né? Mas mecanismos que os próprios usuários conseguem dizer e conseguem recompensar conteúdos que entram ou não dentro dessa lista e o que realmente é relevante e o que não é relevante. E as pessoas começam a voltar em cima de como é que esses mecanismos, esses algoritmos vão ser feitos e tudo mais, né? Esse aplicativo se chama Relevant e, cara, é muito massa esse tipo de coisa que está começando a surgir, né? Porque a gente tá conseguindo fazer, tipo, deploy desses modelos, que até faz pouco, né? Isso geralmente era totalmente centralizado, né? Tipo, você tinha que colocar esses mecanismos todos codificados, né? Em mãos de alguma entidade, né? Tipo, Facebook, né? Ou Instagram, né? Enfim. Mas agora não, agora você tem pessoas que podem votar em cima de uma mudança, né? E podem fazer parte desse novo mecanismo, né? Dessa nova regra, dessa nova policy ali, né? Que vai ter um novo objetivo, né? Por exemplo. Então, acho que o que tá faltando, eu acho que o que tá indo, né, por esse caminho, é dos usuários começarem a falar, cara, isso aí não tá sendo bom pra mim, pro meu filho, pra minha comunidade, entendeu? Então, eu vou tomar partido nisso aí, eu vou participar disso aí, eu vou querer mudar. E eu acho que, né, a gente tentou fazer isso um pouco com o Web 2, mas o Web 2 tá centralizado totalmente nas empresas, né, você cria um monopólio disso, né, e a gente não ganha nada com todos esses dados que a gente dá para as pessoas, enfim, para as entidades, e a gente está começando a ir mais por um caminho onde os próprios usuários estão começando a ditar essas regras, né? Estão começando a participar de como é que vão ser esses mecanismos. Eu acho que é um caminho muito interessante porque realmente pode fazer a mudança, assim, e pode fazer forks, né? Tipo assim, cara, essa tribo aqui não concorda com essa outra tribo, e eu acho isso super saudável, sabe? Eu fico meio chocado, assim, quando a galera fala assim, nossa, tipo assim, outro dia eu vi, já que estão falando aí do MST e tal, eu vi o pessoal falando, nossa, no PSOL tem gente colidindo e conflitando, e tem tribo que não concorda com a outra, que absurdo isso, como assim, não tem união? Tipo assim, cara, é normal isso, tá ligado? Tipo assim, né? Isso aí deveria existir, né, em qualquer organização, né? Claro, né? Qualquer movimento social e qualquer sistema social que deixa de ter contradições e que deixa de ter conflitos entre eles, cara, tá fadado à morte, porque parou de se adaptar, virou uma coisa homogênea, perde a diversidade. Então,
Porque é tipo monocultura. Uma monocultura de eucalipto vai drenar os nutrientes do solo até virar deserto, né? Então, não dá pra gente ter uma monocultura de saberes, uma monocultura de ideias, né? A gente tem que ter uma ecologia, uma agrofloresta de ideias, né? Eu acho muito legal esse movimento que tá rolando das DAOs, embora a gente ainda tenha muitos desafios, né, pra enfrentar com isso, especialmente a barreira tecnológica, mas eu acho que isso tá cada vez mais próximo da gente, né? Tipo, sei lá, hoje a minha avó tem um smartphone. Cara, isso era impensável. Então, acho que realmente a gente tá indo pra um lugar. E, inclusive, assim, é meio que uma ditadura tecnológica que a gente tá experimentando, porque as pessoas que não conseguirem se adaptar minimamente, não entenderem minimamente como funciona esse mundo de smart whatever, vão ficar pra trás, não vão conseguir nem, sei lá, acessar o banco daqui a pouco, né? Então, acho que tem realmente muitas coisas interessantes. Eu vejo com muito bons olhos também as DAOs para construção de políticas públicas, porque é um tipo de mecanismo massificado, né? Que você permite que você consiga coletar feedback de muitas pessoas ao mesmo tempo, e você tem um sistema ali, o blockchain, para garantir a transparência e os mecanismos, né, dentro disso. Ao mesmo tempo, a gente tem uma série de problemas aí com isso, né? As baleias no mundo das DAOs, a galera que compra créditos para ter mais peso nas vozes e tal. E o que a gente tem de desafio, a gente também tem de soluções que a galera tá tentando desenvolver para lidar com isso, mas... Com certeza. O capitalismo sempre vai tentar... Exato. É porque a gente ainda tá levando o que a gente usa já pra esse mundo novo, né? Pra essas... Só porque a gente muda a tecnologia não quer dizer que a gente muda a nossa cabeça, a nossa cultura, né? Tipo, a gente continua fazendo as mesmas coisas, né? Teve uma palestra no Agile Brasil sobre exatamente isso. Sobre como sair da inércia, né? Acho que era da Cat. Mas ela chegou até a mencionar do Bitcoin, né? Ela falou sobre a escassez, né? Que a gente ainda utiliza a escassez como um mecanismo, né? Como uma maneira de recompensar, de trazer mais valor, né? E tudo mais. Eu vejo com muito bons olhos esses movimentos de cooperativas também que estão rolando, né, de plataforma, de você falar, pô, eu posso ter tem o Airbnb lá, por exemplo, que é tipo um Airbnb onde os donos das casas são os donos da plataforma, saca? Porra, isso é animal, né? Você conseguir ter esse tipo de participação mais ativa, né? Tem outras, né? Mas, por exemplo, tem uma que lá que a contrapartida, você dá teus dados, né? Coisa que você já faz de graça hoje em várias redes, você dá teus dados e você ganha uma parte do valor que aquele dado é gerado e tudo mais, né? Então, acho que trazer essa participação das pessoas pra dentro disso pode ser uma forma de você ter essa questão de cocriação mesmo, né? De criar junto com os usuários as ferramentas que vão ser servidas pra eles mesmo, né? Não simplesmente usar o usuário como um produto final que você tem que, como você falou ali, né? O objetivo é viciar o usuário aqui na minha ferramenta, né? Mas é isso aí, galera. Acho que chegamos aí no nosso final. O papo foi muito bom. Acho que a gente tem que fazer um outro só pra falar dessas paradas de Web3 aí, que vocês gostam bastante. E se aprofundar um pouquinho. Mas eu gostei demais do papo, cara. Foi muito bom. Sebas, quer fazer uma consideração final? Ravi também? Eu acho que tá ficando cada vez mais evidente, assim, que a gente precisa ter mais ferramentas que nos deem mais essa visão sistêmica, né, que nos dê mais... ter estruturas que nos deem mais oportunidades para a gente poder participar. Acho que entender mais sobre os impactos que nossos comportamentos geram e entender como que tudo isso se conecta, né? Mais do que só focar no reducionismo, né? De ficar só numa partezinha e querer otimizar ela e muitas vezes só pro nosso benefício próprio, né? Entender que às vezes o benefício do todo pode ser mais beneficiante ainda para a pessoa, né, individualmente do que pro todo, né? Ou seja, às vezes tendo todo mundo feliz, né, é muito mais do que uma ou duas pessoas só felizes, né? Então, isso vai gerar mais... É que nem segurança, né, por exemplo, né? Em lugares onde você tem mais um contrato social maior, provavelmente você vai ter maior insegurança, né? Você vai ter várias coisas que você vai querer depois resolver na porrada, que nem a galera faz. Criando um muro mais alto. Criando um muro mais alto e liberando arma pra todo mundo, enfim, né? E deixando mais inseguro ainda, né? Então, acho que é isso, assim. Acho que tá virando cada vez mais no mundo, levando um pouco mais pra parte de desenvolvimento de software. Acho que cada vez mais a gente tem que entender mais sobre sistemas sociotécnicos, né? Entender mais que a gente faz parte de tudo isso, né? E como que as coisas se conectam e que tipo de alavancas que a gente pode criar para que a gente consiga ter sistemas mais sustentáveis, sistemas assim, organizações, né, mais sustentáveis.
Eu tiro disso, desse papo muito, assim, é uma coisa que eu acredito também, que é, cara, a gente precisa viver, eu acho que como indivíduos, assim, viver bem a vida, né? Conseguir melhorar a nossa vida é um ato revolucionário também, né? A gente viver melhor, a gente conseguir trazer melhorias pra nossa vida em si, não ficar só pensando no trabalho 100% do tempo. Acho que isso libera também nosso espírito criativo pra gente conseguir tá trazendo novas soluções pro mundo que tá cada vez, né, mudando mais. Então, o que eu tiro disso é pra gente, cara, vamos tentar viver melhor, né? Vamos tentar viver mais criativamente, vamos tentar viver uma vida que vale a pena ser vivida, né? Tirando um clichê aí, mas... tirei um clichê da cartola aqui, mas acho que é isso aí. Vai lá, Ravi, manda bala aí pra gente finalizar. Existe um buzz muito grande em torno da complexidade, do pensamento sistêmico, especialmente no mundo organizacional hoje em dia. Acho que fala-se cada vez mais sobre isso. Eu já tenho acompanhado essas palavrinhas-chave no Google Trends faz um tempo, eu vejo crescendo a cada ano. Boa, é uma boa. Eu acho que assim, é muito legal falar sobre tudo isso, mas pensamento sistêmico e complexidade sem pensamento crítico sobre questões sociais e ambientais não serve de nada. Eu acho que talvez seja essa a consideração final que eu faria, sabe? Beleza, vamos tentar compreender de uma forma mais holística o nosso meio, de uma forma menos linear e tal. Mas, cara, sempre com um viés crítico, né, em relação a questões sociais, em relação à luta de classes e todas essas questões, porque senão realmente a gente vai lubrificar os nossos processos, vai melhorar as ferramentas que a gente usa, mas não necessariamente a gente vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. E não se trata de implantar uma revolução socialista ou algo parecido, mas qual é o caminho, né, o menor passo que a gente pode dar, mas que ainda assim é possível para a gente trazer melhores condições de vida para as pessoas que estão ao nosso redor, que estão no ambiente de trabalho e por aí vai, né? Então eu acho que isso se aplica a questões de desenvolvimento de software, a questões de desenvolvimento de políticas públicas, ao desenvolvimento organizacional e o design organizacional, tudo isso, né? Eu acho que quando a gente deixa de fora esse viés emancipatório, esse viés crítico social, é aí que para mim que mora o perigo, é aí que as coisas elas começam a ficar turvas, né, e propícias a dar merda. Então eu acho que a minha consideração final e inicial sempre vai ser essa, né? Beleza, a gente vai falar sobre complexidade, pensamento sistêmico, tecnologias sociais, tudo que há de mais incrível no século XXI, mas, mano, como é que isso se relaciona com a emancipação? Como é que isso se relaciona com as questões socioambientais e por aí vai, né? Acho que esse é o ponto. É aquilo que você falou lá no começo, né? Quem que tá beneficiando, né? Quem sabe, É aí que tá o grande pensamento sistêmico, né? Se você pensa em feedback loops, em estranhos atratores, teoria do caos e essa porra toda, e em momento algum você não falou sobre as estruturas de poder, então alguma coisa tá errado. Alguma coisa você não entendeu sobre esse negócio aí de sistemas. Boa, Ravi, boa. Valeu, pessoal. Um abraço, fica aí a dica, sigam aí a Target Steel, tem bastante conteúdo legal lá. Tem o Discord, né, Ravi? Tem o Discord que tem muita discussão muito bacana lá. Entra aí no blog da Thaler também, galera. Veja nossos conteúdos, ThalerCast, tem um monte de coisa legal aí também. E é isso aí, um abraço e valeu. Valeu, gente. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.